Oi, gente, sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar, e hoje eu vim de novo conversar com vocês sobre o capítulo 10 aqui, ó, desse livro, né? Então, o assunto é esse livro, o capítulo 10 que eu estou agora, e eu fiz as minhas anotações, eu já postei o vídeo da leitura do capítulo 10 do livro, né? E agora eu estou fazendo aqui esse vídeo que é sobre as minhas anotações, o que eu entendi é, enquanto eu estou estudando aí capítulo por capítulo deste livro, né? Então agora vamos falar sobre o capítulo 10. E o que o capítulo 10 traz para a gente aí como aprendizado, como assunto, né? O assunto são os relacionamentos. E tem uma frase que diz assim após o título, né? Todos os meus relacionamentos são harmoniosos. Então é uma afirmação, né? Muito interessante essa afirmação para a gente. É bom que a gente faça, né? Todos os dias. Para melhorar os nossos relacionamentos. Então, o que eu entendi, o que eu aprendi neste capítulo? O capítulo 10 ele nos convida para uma reflexão sobre os nossos relacionamentos. E ele começa dizendo o seguinte, ó, que parece que a vida é feita de relacionamentos e que temos relações com tudo o que nos cerca. E cada relacionamento importante que temos é reflexo do relacionamento que tivemos com um dos nossos pais. Eu acrescentaria aqui o seguinte, né, que alguns de nós estão refletindo o relacionamento que tiveram com os dois, pai e mãe. Por que eu estou falando isso? Por que eu acrescento isso? Eu tenho uma amiga, né, de muitos anos, e que essa pessoa se queixava muito dos pais e sempre teve problemas aí nos relacionamentos, tanto nos relacionamentos amorosos quanto com os filhos, né? E, e enquanto nós, então, e o livro, aí a lição 10 ela diz o seguinte, ó, enquanto não limparmos aquele primeiro relacionamento, não estaremos livres para criarmos exatamente o que queremos nos outros. Então, enquanto a gente, o que isso quer dizer, né? Por quê? Porque se a gente começou errado, né, com os nossos pais, se nossos relacionamentos, a nossa visão de relacionamento começou errado lá com os nossos pais, a gente vai trazer isso para a vida da gente. Então, enquanto a gente não fizer nada para corrigir isso vai se repetir aí na nossa vida inteira, né, com os outros relacionamentos, principalmente nos relacionamentos mais importantes da nossa vida, né? E nesse capítulo a gente começa a entender que as relações que temos são os nossos próprios reflexos aí, como se estivéssemos aí em frente do espelho e se vendo no espelho, né? Então, o que isso significa? Significa que tudo que vemos nos outros é, na verdade, nossa imagem refletida neles. Interessante, né? Mas é mais ou menos isso. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que é isso mesmo que acontece. Então, quando não gostamos de algo em alguém, na verdade, o que está acontecendo? O outro só está servindo de espelho. Para quê? Para nos lembrar, né, do que tem de errado em nós mesmos ou coisas que estão faltando em nós. Então, por isso que às vezes incomoda muito, né? O que o outro faz, o que o outro fala. Então, chama a nossa atenção aí e às vezes tem pessoas que, né, faz a gente ficar meio assim, né? Um pouquinho de raivinha às vezes. Mas é importante a gente prestar atenção nisso, tá? E por incrível que possa parecer, é exatamente disso que precisamos para que possamos aí então enxergar com clareza o que precisamos melhorar, mudar ou fazer referente a nós mesmos. Então, na verdade, quando a gente começa a entender que o outro só está refletindo aquilo que a gente precisa ver em nós, na verdade, se a gente tiver essa consciência o tempo todo, então quando a gente olhar para alguém e esse alguém tem alguma característica, alguma coisa que essa pessoa está fazendo ou falando e está incomodando a gente, aí é um alerta aí para a gente parar e pensar, opa, peraí, o que eu preciso melhorar em mim? Em que ponto de mim o que essa pessoa tem está me chamando a atenção?
Então, é uma espécie de sinalizador para a gente enxergar e ver o que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Então, na verdade, a gente está precisando do outro para corrigir a gente. Não que o outro corrija a gente está precisando ver aprender a ver no outro aquilo que a gente precisa corrigir na gente, tá? Olha só o que um trecho do livro diz, ó. Ele fala o seguinte: as relações são espelhos de nós mesmos. O que atraímos sempre reflete nossas qualidades ou nossas crenças sobre relacionamentos. Isso vale igualmente para chefe, colega, amigo, empregado, amante, cônjuge ou filho. O que não gostamos nessas pessoas são coisas que nós mesmos fazemos ou desejaríamos fazer, ou então em que acreditamos. Nós não as atrairíamos ou teríamos em nossa vida se elas, de certa forma, não nos completassem. Então, na verdade, essas pessoas que incomodam muita gente, nós precisamos delas. É estranho, mas isso se a gente prestar atenção, bastante atenção, a gente vai ver que realmente é por causa dessas pessoas que nos incomodam que a gente acaba mudando algumas coisas, né, na vida da gente. E quando a gente faz a mudança correta, a gente muda para melhor. Pode prestar atenção. E referente a essas crenças aí que fala, né, no livro, essas crenças sobre relacionamentos, nós trazemos aí da infância, tá, do convívio com a família, pai, mãe, etc, né? E a gente acaba criando crenças sobre relacionamentos e às vezes a gente cria crenças que não são crenças boas. E isso reflete negativamente nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? E quando corrigimos o que precisa em nós, mudamos de comportamento e os outros também mudam automaticamente aí, né? Parecendo até mágica. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muito, de eu mudar alguns comportamentos em mim, porque eu resolvi que não estava legal e quis mudar, né? Intuitivamente, né? Ainda bem que existe a chamada intuição. Quando a gente dá ouvido para nossa intuição, a gente acaba fazendo aí mudanças importantes na nossa vida, mudanças necessárias e boas, né? E intuitivamente eu quis mudar algumas coisas em mim que eu achei que não estava legal. E automaticamente, assim que eu comecei a fazer essas mudanças, eu comecei a perceber que realmente isso acontece. Em volta da gente muda algumas coisas, ou muitas coisas, dependendo da situação, tá? E em resumo, o que isso significa? O que quer dizer tudo isso aí, né? Em resumo, se queremos melhorar nos relacionamentos, precisamos mudar a nós mesmos. A mudança começa em nós e se estende automaticamente aos que estão aí à nossa volta, tá? Então, realmente, eu tenho sentido que é isso que acontece mesmo. Então, esse livro, gente, ele é assim, incrível, porque ele está confirmando algumas suspeitas que eu já tinha, né? Que eu já tinha percebido. Eu já tinha percebido algumas coisas e esse livro, aliás, eu acho que todos os livros que têm chegado na minha mão ultimamente, eles só estão confirmando muitas coisas que eu já estava vivenciando, que eu já sabia que era assim. Mas eu não tinha visto ainda escrito em algum lugar. E esses livros, eles estão só me confirmando muitas coisas aí que eu já tinha percebido por intuição. Que a gente tem intuição e essa intuição, ela leva a gente no caminho certo se a gente souber ouvir, tá? Vamos lá. E no que se refere ao amor, ou seja, relacionamento amoroso, a orientação é: o amor vem de onde menos se espera, quando não se está procurando por ele, tá? Isso é o que está, a orientação que está no livro é essa. Então, sair procurando aí, então se a gente sair procurando por ele, não dará o resultado esperado. Então a gente pode até encontrar aí alguém, né? Pra gente não ficar sozinho, né? Porque ninguém gosta de ficar, a maioria não gosta de ficar sozinho. Mas geralmente o que acontece, né? Você não vai encontrar a pessoa certa em qualquer esquina, gente. Não é por aí. Então o que acontece? Por que não aparece? Aí você pergunta, mas por que não aparece a pessoa certa? Por que ainda não apareceu? Porque ainda você não está preparado para a pessoa certa, simples assim. Então a pessoa certa, ela vai aparecer na hora e no momento certo, quando você estiver preparado para receber, né, esse relacionamento, que vai ser muito importante para a tua vida. Então o que acontece? Enquanto essa pessoa não aparece, o que é que você pode fazer? Né? Você começa a se preparar para receber.
né? Então, quando você está preparado para receber, o universo se encarrega de trazer para você o que você, a pessoa certa que tem que estar na tua vida. Então não tenha pressa, não tenha pressa, porque a pessoa certa vai aparecer na hora e no momento certo. E quando essa pessoa aparecer, você estando preparada, você vai aproveitar muito melhor o relacionamento. Então você vai aproveitar só o que tem de bom no relacionamento. Entendeu? Então você não vai precisar ficar construindo, né? Aquela coisa de como esculpir, né? A pedra bruta para transformar num diamante, porque se você já está fazendo essa preparação, quando a pessoa certa aparecer, vai estar o ambiente tudo preparado para receber essa pessoa, esse parceiro, essa parceira aí, tá? Então, enquanto a pessoa não aparece, o que é que você pode fazer? Fazendo as atividades das afirmações, aproveita aí a prática das afirmações e cria um modelo de pessoa que você quer para a tua vida. Entendeu? Através das afirmações. Então cria. Faz também aquele exercício da imaginação, sabe? Imaginando a pessoa chegando, né? Aquela pessoa que você deseja que esteja na tua vida. E como é que tem que ser essa pessoa? De que forma ela deve ser? Alta, baixa, gorda, magra, de bom humor, sei lá, né? Você tem que visualizar detalhes, né? Em detalhes, tá? E vivenciando a situação como se já estivesse acontecendo agora, no presente, entende? Mas crie uma pessoa bem legal, tá? Para parecer uma pessoa assim, bem legal para você. Então eu acredito nisso, tá, gente? Eu acredito que a gente cria mesmo a nossa vida. Eu, particularmente, eu tenho relembrado algumas coisas que aconteceram na minha vida já até o momento. E muitas dessas coisas, realmente, eu foquei nessas coisas e essas coisas aconteceram para mim na minha vida. Então é por isso que é por isso que eu fiz questão de fazer, né, esses vídeos referente ao que está sendo ensinado aqui nesse livro, porque esse livro ele realmente confirma muitas coisas que eu já presenciei. Então eu posso confirmar que isso é real, né? Então não é coisa assim, não é invenção, né? Não é só para, esse livro não foi feito só para ser vendido, ele foi feito para realmente ensinar a gente a viver, né? A melhor maneira da gente viver a nossa vida e aproveitar o melhor que tem para aproveitar o melhor que tem nela, né? E o melhor que tem nela é aquilo que a gente cria. Então tudo a gente cria, tanto de bom quanto de ruim. Então, se está muito ruim, se você parar e analisar com muita atenção, você vai ver que você esteve criando o tempo todo essas coisas ruins na tua vida. Primeiro a gente tem que admitir, né? Então, assim, é difícil a gente admitir que, não, por que eu vou criar coisas ruins para minha vida? Imagina, só quero coisas boas para mim. Mas se você prestar atenção no que você está pensando o tempo todo, como você está pensando, o que você está sentindo, você vai ver, lá no fundo você vai perceber que, se você prestar atenção, prestar bastante atenção, você vai ver que você, a maioria do tempo, só está pensando coisas ruins. Pode prestar atenção, faz esse exercício, se observa, né? Vire um observador da tua vida e você vai começar a perceber aonde está, né? Aonde sempre esteve aí o erro, nos pensamentos e sentimentos que causaram aí essa turbulência talvez na sua vida. Muitas pessoas devem estar vivendo aí por turbulência, né? Ou com aquela sensação de que é sem chão, sem saber o que fazer. Muita tristeza, muita angústia, sem saber como sair. Tudo começa no que você pensa, no que você sente. Então presta atenção, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado aí, né? Por favor, não fiquem acanhados. Mais uma vez eu vou dizer, não fiquem acanhados de fazer perguntas. Se tiver alguma pergunta para fazer para mim, pode fazer. Não tenha vergonha de perguntar qualquer coisa, pode perguntar aqui, tá? E não existe pergunta boba, não existe, sabe? Eu penso que se você tem uma dúvida, você tem que tirar essa dúvida. Não importa como você vai fazer a pergunta, mas faça, não fique com a dúvida. E se eu puder responder a sua pergunta, eu responderei com muito prazer, com muita satisfação, tá? E com muita alegria também, pode ter certeza. Lembre-se que não existe pergunta boba, já falei, né? Não fique na dúvida, eu prefiro dormir com a certeza e não dormir com a dúvida. E pergunte sempre para tirar das suas dúvidas, tá bom? Beijos e até o próximo capítulo.
Não esqueça de fazer as atividades e os exercícios, tá bom?